Olá, um ótimo domingo para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos dar aqui continuidade ao estudo da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27 do livro do profeta Jeremias. Por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 27 e também, queridos, compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos compartilhar esperança, vamos compartilhar amor, vamos compartilhar a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 27, e agora vamos fazer uma oração. Curva a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, quantas pessoas estão sendo infectadas, Senhor Deus, por esse vírus. Pai querido, que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre essas pessoas e que elas possam ser curadas, que elas possam voltar para os seus lares. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha misericórdia, Senhor Deus, de todos os seres humanos dessa terra que estão passando por esse problema tão grave. Pai querido, continue nos protegendo, nos dando força, nos dando paz e também com a breve esperança do nosso Senhor Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. Fica conosco agora ao estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é, olha só que título interessante, a mensagem do jugo. Queridos, aqui o capítulo 27 vai falar aqui de uma profecia que Jeremias vai falar, que Deus dá a mensagem para ele, mas ele tinha que ser o ator principal dessa mensagem. Não bastava só falar, ele tinha que também fazer o que Deus estava pedindo. E olha só que interessante. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Provavelmente aqui é o ano 593, 594, quando já uma parte de pessoas já tinham sido levadas para o cativeiro na Babilônia no ano 605. Então, já passamos aqui o ano 597, e agora ele vai falar aqui como que vai ser destruída todas as nações ao redor. E aí ele diz assim, assim me disse o Senhor, faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. Já viu aquele jugo, aquele aparelho que é colocado no pescoço de um cavalo ou de um boi quando ele vai arar a terra? Era exatamente este que Jeremias colocou no pescoço. Colocou no pescoço e foi andando na cidade, falando ao povo tudo o que Deus havia lhe dito. E aí, queridos, é muito interessante isso. Envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, com o meu braço estendido, e os dou àquele quem for achado justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhes dei os animais do campo para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, seus servos. Verso 8. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor. Não deis ouvidos, verso 9, aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo, não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentira para vos mandarem para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e pereçais. Então, versículo, mas a nação que meteu o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, verso 11, e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas as palavras, dizendo, metei o pescoço no jugo da Babilônia, serviu e a ele e a seu povo vivereis. Por que morrerás, ou por que morrerias tu e o teu povo a espada? Não, verso 14, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos digam, não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam.
porque não os enviei, diz o Senhor. E eles profetizam falsamente para que vos expulse e pereçais. Também falei aos sacerdotes e a todos esse povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam. Eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. Ou seja, os utensílios já tinham ido, provavelmente no ano 597. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhes deis ouvido. Servi ao rei da Babilônia e não morrereis, e para que vocês possam viver. Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei em Jerusalém sejam levados para a Babilônia, na casa do rei, Judá e em Jerusalém, não sejam levados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas do mar, suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei, a Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. O Senhor, então, os farei. Então o Senhor disse, então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Amigo, esse capítulo é um capítulo, assim, terrível, porque já tinha passado algum período já de cativo, ou de cativeiro, de exílio na Babilônia. E eles ainda estavam dando ouvidos aos falsos profetas que lá ficaram. Já tinham sido levado um povo para a Babilônia, e eles ainda estavam dando ouvidos aos falsos profetas. Será que hoje eu não estou falando com alguém que Deus está falando assim, olha, vai acontecer e você também está aí com o coração duro? Deus, queridos, nosso Deus Todo-Poderoso, deu uma mensagem para aquele povo naquela época e eles não deram ouvido. Foram atrás de outros profetas, foram atrás de outros pregadores, mas não deram ouvidos à palavra de Deus. Deus disse assim, sejam vassalos da Babilônia. Não só vocês, mas todas as nações que estão ao redor. Um dia mais tarde eu vou castigar a Babilônia, mas neste momento eu não vou impedir que a Babilônia venha e faça o que ela tem que fazer. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Olha, por causa do que vocês fizeram, da idolatria, da prostituição que vocês praticaram, saibam que eu estou tirando a mão, a minha proteção de sobre vocês. E então uma nação virá para subjugar vocês, para fazer de vocês escravos, vassalos. E vocês ainda estão amontando armadilhas, estão achando que vocês podem lutar contra ele? Vocês não vão poder lutar, sabe por quê? Porque era eu, o Deus Todo-Poderoso, que dava a vitória para vocês. E mesmo assim, vocês ainda não reconheceram que a vitória só vinha por intermédio de mim. Será que hoje Deus não está dizendo para nós a mesma coisa? Em breve, muitas coisas vão acontecer e nós ainda estamos achando que, pelas nossas forças, por tudo que nós fazemos, daremos um jeitinho para não nos tornarmos escravos do pecado? Sem Deus, meus queridos, sem Deus, meu querido amigo, minha querida amiga, nós não somos nada. Esse povo sem Deus, eles não eram nada. Foi só Deus tirar a proteção, foi só Deus tirar a mão sobre eles. Eles viraram vassalos, viraram escravos. Mas existiam ali falsos profetas que diziam, não, os utensílios não vão ser levados, o templo não vai ser destruído, a cidade não vai ser invadida. Não, não, não. Vamos resistir com armas, vamos resistir com espada. E Deus está falando, a espada de vocês nada vai servir. Nada do que vocês vão fazer vai valer, vai socorrer vocês, vai ajudar vocês. Era uma profecia que Deus estava dizendo que ia acontecer e eles não queriam se entregar a Deus quando Deus falou para eles, vá para o exílio. Lá vocês vão cultivar, lá vocês vão lavrar a terra, vão ter o seu alimento e, num determinado momento, 70 anos depois, vou trazer vocês de volta. Mas muitos não quiseram e, por isso, morreram, pereceram. No último cerco de Babilônia, aliás, no último cerco de Jerusalém, quando a Babilônia cercou, mães comeram seus próprios filhos. Misericórdia. Será que eu não estou falando com alguém que Deus está dizendo, filho,
Eu sei o que é melhor para você, eu sei o que você precisa, e você não está armando ainda coisas contra Deus, querendo fazer as coisas do seu jeito, mas não querendo fazer as coisas do jeito de Deus. Será que eu não estou falando de alguém assim? Por isso eu digo para você hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, do mesmo jeito que essas pessoas lutavam contra Deus naquela época, você e eu, se nós não obedecermos a Deus, podemos correr o mesmo risco de estar lutando contra Ele. Que isso não aconteça nem comigo e nem com você. E que Deus nos abençoe. E que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.